Ao vivo, entramos. Houve um contratempo aí de internet, de conexão. E meu nome é Ângela Torres e a live da Movit Academia vai ser feita por aqui hoje. Então, eles estão deixando um recadinho lá nos stories e nós vamos aguardar o nutricionista Emílio para falar um pouquinho sobre nutrição esportiva, né? O que a gente não vai deixar é de trazer este conteúdo para você. Então, a gente vai contornando os problemas como a gente sempre faz, isso é uma característica forte aqui na Movit, né? E vamos aguardar o pessoal entender que a live vai vir para cá para a gente poder começar. Então, o papo vai ser bem bacana, nós vamos falar sobre nutrição esportiva voltada para os treinos da academia. A gente sabe que tem vários objetivos dentro da academia, tem pessoas que vão para treinar força, outras para treinar hipertrofia, outras pessoas vão para treinar emagrecimento, outras qualidade de vida, e nada melhor do que associar uma alimentação adequada para conseguir ter os resultados. Então, o Emílio vai trazer pra gente as dicas, né, do que comer antes, se come alguma coisa durante, dependendo do treino, se come alguma coisa depois, quanto tempo depois, quais são os substratos que a gente tem que usar. Vai ser bem legal o bate-papo. Vamos só ver se o pessoal entendeu que a live veio pra cá, né? Essas coisas acontecem, quando a gente faz ao vivo é assim mesmo, às vezes conseguimos entrar, às vezes não. Oi, Débora! Aguardando aqui o nosso convidado. Deu um probleminha lá no Instagram da Movit, não deu para entrar por ele. Então, só tem você aqui por enquanto. Eu acho que o pessoal tá esperando a Movit entrar ao vivo, então eles vão colocar lá agora um stories avisando que a live veio aqui pro meu Instagram. E eu tô esperando o Emílio vir para cá também. Então, é esperar agora. Vamos esperar. Deixa eu só mandar um recadinho aqui para ver se o pessoal vem. Tô só avisando aqui para eles fazerem um ao vivo, mandando o pessoal para cá. E aí, quais são as perguntas que você gostaria de fazer hoje pro nutricionista? Já vai deixando aí para mim. Acontece, é sempre assim. Ainda bem que pelo menos tem conexão, então é só a galera chegar. Aí, o pessoal tá chegando, o pessoal tá vindo pra cá, tá descobrindo, e a gente vai esperando. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos para o nosso bate-papo hoje, que vai ser uma delícia, porque é sobre alimentação. Estamos aguardando o nosso querido nutricionista. Ele entende pra caramba de como a gente pode se alimentar, o que pode comer em lanches e tal. Olha só as perguntinhas que vem aí. Vamos falar de nutrição saudável, voltada para treino, né? Então, começar a treinar, quem tá paradinho aí, treinar em casa mesmo. Se não conseguir treinar sozinho, nós temos lá na Movit um plano que ajuda vocês, que estimula, né? Então, olha o Emílio chegando aí. Já vou chamar ele pra gente já ir batendo um papo. Essa live vai ficar salva, a gente vai postar ela depois lá no canal do YouTube, no IGTV, vai ficar 24 horas lá no Stories. Então, quem não conseguir assistir por lá, vai assistir por aqui. Ou melhor, quem não conseguir assistir por aqui, vai assistir por lá. Emília, eu preciso que você solicite para entrar ao vivo comigo, eu não consigo te puxar aqui. Tô aguardando. Tentei aqui, mas não tem a solicitação. Gente, tem dia que é assim, é zica atrás de zica, a gente tem que sorrir e continuar. A verdade é essa. Não podemos abaixar a cabeça. Vai driblando as dificuldades, vai sorrindo para elas, elas vão se afastando e as coisas vão acontecendo. O mais importante é oferecer o conteúdo, não deixar de contar para vocês o que tem de legal nessa live para hoje. Emílio, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, prazer te conhecer, né? Deu uma Prazer confusão. também. Você Sim, estava tranquilo.
pessoal, né, que teve essa transferência de live para cá. E é o seguinte, como vai ficar salva, depois vai ser postada lá nos canais da Mufti, então todo mundo vai ter acesso do mesmo jeito, que é o mais importante, a gente conseguir levar Sim, esse conteúdo, né? sim, tranquilo. Então vamos aproveitar aí o nosso tempo, que eu já estou um tempinho aqui te esperando. Para quem não te conhece, eu queria que você se apresentasse primeiro, falasse um pouquinho da sua atuação como nutricionista, para a gente começar nosso bate-papo. Já tem até uma perguntinha te esperando aqui. Ah, então tá bom. Bom, eu atuo na área da nutrição, mais especificamente na área da nutrição esportiva e na área da nutrição estética, principalmente. Eu também sou engenheiro de alimentos, trabalho no mercado de alimentos já fazem 10 anos, um pouco mais. E há pouco tempo eu iniciei aí a parte da nutrição, que era um sonho que eu sempre tive, e eu sempre quis trabalhar com nutrição, porque era algo que me cativava muito. Então, por isso que eu hoje concilio a engenharia, né, trabalhando na indústria de alimentos, e também concilio aí alguns atendimentos na área da nutrição. E aí eu tenho alguns parceiros, principalmente o principal é a Mufti, onde eu faço os atendimentos aí uma vez por mês, por enquanto, mas pelo que eu e até a Mayara a gente estava conversando, a demanda está sendo, graças a Deus, muito boa, e eu já vou precisar abrir mais um horário agora no começo do mês para poder atender mais uma galera que já fechou o mês de julho. Então, para não deixar esse pessoal muito tempo esperando, eu vou abrir mais um horário aí, vou estar indo mais uma vez para Santa Cruz no mês para poder estar atendendo o pessoal. Que legal, que legal. E, Emílio, vamos falar um pouquinho então, né, dessa alimentação voltada para quem treina. E eu sei que hoje está um pouquinho difícil falar de treino, as pessoas estão com E, dificuldade de treinar em casa, as academias que foram liberadas para abrir também, tem muitos ainda que estão com medo de ir para lá, mas mesmo assim vamos estimulá-los, né, a começar a se sim, alimentar melhor e voltar aos treinos devagarzinho. Então, assim, sim, pensando nos alunos que vão para a academia, nós temos vários objetivos lá dentro. Tem os alunos que procuram emagrecimento, tem os alunos que procuram trabalhar treino de hipertrofia, ganho de massa muscular, ou só força, que é a definição feminina ali, e também qualidade de vida. Tem uns que vão realmente só para manter a saúde em dia. E aí, sim. eu queria que falasse um pouquinho, de uma forma geral, para depois a gente entrar bem no específico, qual a diferença de alimentação, de treino ali para eles, o que eu queria que você abordasse um pouquinho é assim, é só carboidrato e proteína que a gente tem que pensar? Entendi, bacana. É bem legal até esse tema, porque às vezes as pessoas elas acham que é um normal para tudo, para qualquer um a gente faz a mesma coisa, ou muita gente fala, é só eu cortar o carboidrato. E infelizmente não é tão fácil assim. Nós nutricionistas, quando nós vamos fazer uma dieta para uma pessoa, nós precisamos principalmente, a primeiro momento, calcular o quanto ela tem de gasto calórico basal, que é o quanto ela gasta só para sobreviver, para ela ficar deitada, e isso nosso organismo já gasta uma quantidade de energia. E aí, somado a isso, nós fazemos os cálculos de quanto ela gasta com as atividades diárias dela e as atividades que ela faz no exercício. Então a gente soma isso e a gente tem o gasto calórico dela diário. O que as pessoas às vezes pecam, principalmente quando estão tentando emagrecer, é diminuírem essa quantidade de caloria menos do que a quantidade basal, né? Demais. E o que acontece? Seu corpo reage de uma forma instintiva de precaução e tenta se precaver de se precaver disso estar acontecendo, e ele como método como defesa ele acaba tentando acumular a todo momento que ele pode gordura, porque ele está passando por esse momento de privação. Então numa dieta que a pessoa está querendo emagrecer, nós fazemos todos esses cálculos e a gente diminui a quantidade de caloria estrategicamente e pensando que depende de vários fatores que a gente analisa na pessoa, né? Seja ela os costumes alimentares, seja ela a frequência alimentar que ela tem, seja se ela sente fome, se ela come rápido, se ela come devagar. Então, tudo isso nós observamos no momento da anamnese, que nós chamamos, que é a análise que nós fazemos da pessoa, que é para entender como a gente vai trabalhar. Então, aí há uma diminuição do gasto calórico abaixo do gasto calórico diário dela. Quando a pessoa quer só fazer uma manutenção, quer manter ali a qualidade de vida, a gente trabalha com o gasto calórico dela ali muito próximo do que ela já gasta. Então, o consumo calórico vai ser muito próximo do que ela gasta, né? Porque ela tem a intenção de só manter.
E quando a pessoa ela pensa em ganhar massa muscular, a gente já tem que trabalhar com um consumo calórico um pouco acima do que ela gasta no dia, que é justamente para formar músculo. Então muita gente peca, às vezes, achando que eu vou comer pouco ou vou comer restritivamente para ganhar massa muscular. E não dá, você tem que dar um superávit, que nós chamamos calórico, ou seja, um pouquinho mais de caloria, que é para o seu corpo formar músculo. Então essa é basicamente a diferença entre as alimentações. Certo. Pessoal, se vocês quiserem ir perguntando, vamos aproveitar o conhecimento do Emílio aqui, pode ir colocando que a gente vai interagindo com ele, tá bom? E se estiver gostando da live, clica no coraçãozinho para aparecer para mais gente, para o pessoal entrar aqui e saber o que a gente está conversando. Emílio, é mito ou é verdade que se a gente treinar em jejum, a gente depleta proteína muscular? Isso é uma verdade, mas aí depende de muitos fatores também. Por exemplo, uma pessoa uma pessoa que acorda cedo, 5 horas da manhã, e ela tem que estar na academia às 5h30, porque 6h30 ela já tem que estar tomando banho e trabalhar. Essa pessoa, a gente vai orientar ela a estar indo treinar em jejum se ela conseguir, obviamente. Mas, naturalmente, ela não vai estar em jejum, porque a última refeição dela da noite passada vai ser uma refeição com uma grande quantidade de carboidrato, justamente para ela formar glicogênio muscular, para ela ter o que gastar durante o treino. Agora, se a pessoa vem de uma depleção de carboidrato, ou seja, de uma restrição, de uma baixa de carboidrato desde o dia passado, ou por exemplo, tem muita gente que depois das 6 corta carboidrato e treina de manhã. Entendeu? Então aí a pessoa vai num jejum e ela vai ter um grande catabolismo, que é justamente isso, é a quebra de musculatura para gerar energia. E o que a gente quer é o contrário, a gente quer que o corpo nosso quebre gordura, quebre carboidrato, transforme em energia para a gente formar exatamente o músculo. Então quando a gente está em catabolismo muscular, que é a falta, então se você não tem carboidrato, não tem gordura no seu organismo, o que seu corpo vai fazer como defesa? Precisa gastar energia de algum lugar, então ele vai quebrar a musculatura sua, e é o que você diz, que vai quebrar aí a proteína, que nosso músculo é feito de proteína, justamente para formar energia, né, que a gente chama de gliconeogênese, que é gerar energia a partir de outra forma, de outro macronutriente. Legal. Nós temos 2 perguntas. Uma da Carol aí, que se a gente pode comer macarrão na janta, diz que sim. E a Débora, eu queria que ela repetisse a pergunta, porque já subiu bastante. Ela perguntou alguma coisa relacionada a lanche, onde que entra o lanche. Só que eu quero saber, ela quer saber daquele lanche McDonald's. Opa, meu celular. Peraí, meu celular deu um pulo aqui, desculpa. Gente, hoje tá secado mesmo, mas vamos lá. A gente vai, segura e pronto. A Débora perguntou alguma coisa de lanche, então eu não sei se ela estava querendo falar do lanche do McDonald's, né, Burger King, se pode em algum momento dentro de uma dieta pequena, ou lanche mesmo. Olha lá, onde entram os lanches e o que pode comer nos lanches. Então, só para a gente entender se realmente são lanches que nem você estava falando de fast foods, ou se é o lanche, por exemplo, porque nós nutricionistas chamamos entre o almoço e a janta de lanche. O lanche da tarde e o lanche da manhã é aquele entre o café da manhã e o almoço. Agora, se ela estiver falando de lanche, fala para ela só comentar de novo que eu falo enquanto eu vou falar do macarrão. Ouviu aí, né, Débora? Então põe pra gente aí, que a gente quer saber se é fast food ou lanchinho da tarde, um lanchinho saudável. E o que acontece? O macarrão, ele pode sim, pode se comer normalmente, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então realmente o que não é almoço e jantar, é isso que ela quer saber, os lanches ali que intercalam as refeições principais. Bacana. Então, assim, o macarrão ele pode, e para ser bem sincero, eu até gosto de prescrever macarrão no pós-treino. Então, quem treina à noite, chega do treino, tem que comer, e principalmente comer carboidrato. Então, eu super apoio. É uma hora estratégica. Eu gosto de macarrão. Essa é uma hora estratégica que você pode comer pós-treino, porque o macarrão é um carboidrato de rápida absorção. E nesse momento pós-treino, o que você precisa é dar glicogênio no seu músculo logo de início. Outro erro que muitas pessoas cometem, que é assim, acabei de treinar, agora vou deixar meu corpo gastar gordura. E não é bem assim. Uma frase existe dentro da nutrição, dentro da medicina, que fala que a gordura ela queima na chama do carboidrato. E isso é uma verdade. Então nós precisamos ter ali a quantidade de macronutrientes, principalmente o carboidrato, na quantidade exata, para que a sua gordura queime de forma correta. Então, eu acho perfeito comer um macarrão, comer uma batata, comer
um arroz branco, né? Não tô falando nem batata doce, tô falando batata inglesa, tô falando arroz branco. Não tem essa bitolação de, tem que ser batata doce, tem que ser macarrão integral, tem que ser arroz integral. Não, isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, se eu estou trabalhando com uma pessoa que ela, infelizmente, está tendo uma restrição calórica muito grande, eu geralmente falo, eu prefiro que você coma o arroz integral. Por quê? Porque ela vai sentir menos fome. Né? Porque existem momentos da estratégia, dependendo de como, do quanto a pessoa quer chegar no físico mais bonito, mais estético, que ela vai passar um pouco de fome. Então, alimentos integrais vão ter mais fibras que vão saciar e vão evitar que ela tenha essa fome. Então, por isso que a gente opta aí por alimentos integrais, tá? Então, como eu disse, para mim, tranquilo, macarrão, desde que seja pós-treino. Mas eu não treino à noite, treino de manhã, como que eu faço? Você pode comer macarrão também, desde que ele esteja calculado dentro do seu plano alimentar. Não vai ter problema nenhum. Tá? Então, meus pacientes, eles comem arroz branco normalmente, como opção eles têm batata, eles têm macarrão, entendeu? É normal, isso daí eu já prescrevo e já deixo isso daí na dieta deles, porque faz parte. Ai, que bom! Que notícia boa! Agora sobre o lanche. Agora sobre o lanche, a notícia não vai ser tão boa, né? No caso, que eu vou falar depois, são os lanches fast food, que eu acho que é o que você queria saber. Mas em relação ao lanche, agora pegando o gancho, o lanche fast food, ele não é muito interessante porque ele vem carregado de algumas coisas que não são muito interessantes. Por exemplo, muita gordura, muito sódio. Né? Isso daí atrapalha muito, vai te causar uma grande retenção e também vai te fazer com que você tenha um acúmulo de gordura porque você vai estar dando energia demais para o seu organismo. Mas eu consigo colocar lanches dentro da dieta, principalmente dessa pessoa que está passando fome. Que eu falei, entre aspas, né? Está sentindo um pouquinho de fome. Sim. De vez em quando. Porque ela está numa dieta em que eu preciso dar uma coisa que a gente chama de refeed, que é dar esse estímulo, não só como recompensa, mas também para o organismo, para enganar o organismo, para ele, em momentos, estar em privação e em momentos ele falar assim, pô, não estou entendendo, ela tá ou não tá passando fome? Então você engana o corpo e ele continua perdendo gordura. Então o lanche ele entra estrategicamente, mas não para pacientes iniciantes, pacientes já mais avançados, porque precisa a pessoa, principalmente, estar com a mente dela focada dentro da dieta. E quando ela entra nessa opção de poder comer lanche, já não é aquela coisa, nossa, que maravilha, graças a Deus. Não, ela entra assim, eu como, sim, tranquilo, posso comer. Eu queria comer mesmo, tal, mas não é aquela euforia. É só querer comer, porque a pessoa já se habituou à dieta, ao plano alimentar, a toda aquela, que eu falo, o lifestyle, que já está vivendo aquela vida do mais natural, tudo mais regradinho, tudo ali dentro de um padrãozinho, né? Joia. Agora respondendo, pode falar. Não, era pergunta mesmo, pode falar, vamos ver se era mesmo que eu ia falar. E sobre os lanches que ela perguntou, que são os intercalados ali, geralmente nós nutricionistas fazemos aquele padrãozinho, né? De 3 em 3 horas está comendo, mas isso também varia de pessoa para pessoa. Varia da rotina, nem sempre eu consigo fazer uma pessoa comer de 3 a 6 horas. A pessoa às vezes tem, Emílio, eu consigo comer às 7, às 9 e o meio-dia. Então, das 7 às 9 são 2 horas. Então, o que eu faço? No café da manhã, eu não coloco tanto de comida como eu geralmente coloco, para que ela chegue nas 9 e ainda já consiga comer. Porque se eu colocar a quantidade que eu coloco geralmente para uma pessoa comer de 3 em 3 horas, ela vai chegar às 9 horas e não vai estar com fome ainda. Né? Então, por exemplo, é esse padrão, né? Acorda às 7, lanche às 10 e almoço ali meio-dia, meio-dia e meio, 1 hora. Aí depois vai estar comendo 3 e meia, 4 horas. Então o lanche ele entra com opções mais leves de você comer, né? Então, nessa hora é uma hora que eu gosto muito que as pessoas podem variar, podem dar uma brincada nos lanches. Então, uma crepioca entra muito bem, uma vitamina, né? Que é a hora que a pessoa, às vezes uma panqueca doce, fit. Então, é a hora que a pessoa consegue ali trabalhar os desejos dela, mas desde que ela tenha essa sensação assim de que eu quero comer algo com paladar doce, mas dentro da dieta. E é por isso que no aplicativo que eu passo as dietas para as pessoas, tem inúmeras receitas saudáveis que a pessoa pode usar. Então a pessoa fala para mim, Emílio, eu queria comer isso. Eu vou lá e jogo essas refeições dentro do cardápio dela, principalmente dos lanches,
com a quantidade que ela pode comer. Então, por exemplo, bolo integral de cacau, entendeu? Esse bolo integral de cacau, eu vou colocar que ela pode comer tantos pedaços assim, assado, entendeu? E ela pode substituir, às vezes, por uma banana, às vezes pela maçã, às vezes pela aveia. Então, enfim, eu faço essa troca. Eu tiro uma coisa e coloco outra, e ela pode comer algo que vai dar essa sensação de felicidade nela. Nossa, muito legal. E aí já subiram algumas perguntinhas. Eu vou falar todas elas, porque eu gravei aqui. Se eu Uhum. esquecer alguma, repete aí, tá? São duas da Evelyn, a outra eu não lembro quem que fez. Uma perguntou do pão com manteiga e leite, se a gente pode comer de manhã, que eu acho uma delícia. Só que eu só tiro o leite por causa da intolerância à lactose. Normalmente é pão, manteiga e café. Uhum. Mas aí ela perguntou se pode. Depois nós tivemos uma pergunta assim: e quem não tem condições hoje de pagar um nutricionista e quer melhorar a alimentação? Quais as dicas que você daria? E se a gente não treina, se não é um atleta, se pode ir no nutricionista esportivo? Eu me lembro que Sim, foram essas perguntinhas. Gente, se tiver mais alguma, manda aí que a gente faz também. bacana. Então vamos lá. Primeira pergunta dela foi sobre. Desculpa, fugiu. Pão com manteiga. Pão com manteiga, verdade. Então, pão com manteiga pode, desde que esteja dentro do plano alimentar. Então, não tem como eu falar assim, ah, não, pode comer, tranquilo. Porque depende do que você come no dia inteiro, depende do que você come ali junto. Por exemplo, um pão com manteiga e um leite, por exemplo, desnatado. Por que eu estou falando que tem que ser desnatado? Para compensar a quantidade de gordura que você está colocando da manteiga, compensar em tirar do leite. Estou dando um exemplo assim, mais ou menos Uhum. básico. E aí o pão é um carboidrato, mas de manhã eu não acho muito interessante um pão de farinha branca, porque ele tem uma liberação muito rápida de glicose no sangue. Isso vai te dar um pico de insulina de manhã, que eu não acho muito interessante, porque isso é muito prematuro e vai acabar te deixando com um pouco de fome no dia inteiro. Tá, Mas deixa eu depende te do objetivo. pegar um Sim. gancho. Mesmo se eu for treinar logo em seguida, não é interessante. Não, aí muda a questão. Se você for treinar um pouco antes, ele é um carboidrato de rápida absorção, e aí sim já faz sentido você comer. Por exemplo, um outro momento que as pessoas podem comer pão sem problemas é o ciclista. O ciclista, geralmente eles levam pão para comer. Né? Então estão lá pedalando, tiram um pão da mochila, da pochete deles e come, entendeu? Porque é um carboidrato rápido, absorção, sem problema. Então, depende de pessoa para pessoa, qual a atividade que ela está fazendo, qual que é o objetivo dela, principalmente. Mas, assim, o importante é você fechar a quantidade de carboidrato, proteína, gordura e os micronutrientes, são as vitaminas e os minerais no final do dia. E aí a forma como você vai comer isso é você que vai escolhendo. Geralmente quando eu vou fazer no cardápio, eu não falo você vai comer isso, você vai comer aquilo. E assim, não, eu chego para a pessoa, o que você gosta de comer de manhã? Ah, eu gosto de comer isso. Tá, no lugar disso, pode ser isso? Ah, isso eu gosto. Então, beleza. Ah, isso eu não gosto. Ah, então não. E isso. Então eu vou dando opções para a pessoa, para que ela como que ela quer, não o que eu quero. Porque eu não estou fazendo a minha dieta, estou fazendo a dieta da pessoa, né? Certo. E quais as dicas que você poderia dar básicas para quem não poderia ir hoje, pelo menos, a um nutricionista e gostaria de melhorar um pouquinho a alimentação? Bacana. Eu acho assim, você tem a única dificuldade de quem não vai no nutricionista é que tem que ter mais tempo de estudar, de ler, tem que ter essa vontade. Por exemplo, eu tenho 190 publicações no meu Instagram de dicas que falam sobre alimentação, sobre para quem corre, para quem pedala, para quem faz luta, para quem nada, sabe? Então lá tem toda a alimentação para cada tipo de esporte, basicamente. Então a pessoa quando você paga um nutricionista, o que eu gosto que as pessoas entendam? Você não está pagando para ter uma dieta. Eu gosto de dizer para as pessoas, você tem que pagar para aprender. Tira do nutricionista tudo que ele pode te ensinar. Então, se ele vai lá e pergunte por quê. Ah, você come isso. Mas por que você está falando para eu comer isso agora? Aí ele vai te explicar porque esse alimento te dá mais saciedade, por causa disso, por causa daquilo. Ah, então assim, qual que é o que eu sempre falo? A minha intenção não é ter um paciente pro resto da vida. É ensinar que ele saiba se alimentar, que ele saiba fazer trocas, adequações na alimentação sozinho, para que daqui a alguns meses, que ele chegue onde ele quer, ele consiga caminhar sozinho. Eu não sou o tipo de nutricionista que quer amarrar o cara comigo ou a menina comigo pro resto da vida. Eu quero que ele aprenda. Então, eu me sinto
Quem é meu paciente sabe que quando a pessoa começa a perguntar muito, quando eu vou ver já está 1h10, 1h20 de consulta. Que aí eu vou falando, eu vou me empolgando e vou explicando para a pessoa e a pessoa vai pegando e aí pronto. Aí quando vai ver, aí você dá para ver pelo tanto que eu falo aqui, né? Aí é bom, não, e tá muito gostoso, porque são coisas que a gente acha que é inacessível, inalcançável, e não é. Quem diria que pode comer macarrão, pode Pois comer é, pão? E aí, assim, uma coisa legal, gente, é ler e estudar conteúdos que venham de pessoas que sabem o que estão dizendo, igual o Instagram seu. Não adianta ir lá exatamente. no Google e jogar, porque tem muita coisa que lá eles falam justamente isso, para a gente não comer carboidrato depois das 18, para a gente não comer pão, para a gente não comer macarrão, para a gente passar fome, Exatamente. né? E uma coisa legal que eu lembrei agora que uma vez eu vi, eu não lembro quem eu vi falando, mas é muito importante que assim, toda vez que você tiver acesso a um alimento que te emagrece, ou um alimento que se você comer emagrece, ou um alimento que se você deixar de comer emagrece, ou um alimento que se você comer você vai ficar forte, ou se você deixar de comer você vai ficar forte. Gente, esquece isso. Se começou desse jeito, já é mentira. Entendeu? Porque tudo a gente pode comer com equilíbrio. Então, esse negócio de corta o leite, corta o glúten, corta o carboidrato, corta a gordura. Não, nós precisamos de todos os macronutrientes. A gordura ela vai ajudar a gente, principalmente, a lubrificar todas as nossas articulações, preencher necessidades ali que nós temos com gordura. O carboidrato vai ajudar a gente a dar energia para poupar a nossa musculatura, para dar energia para a gente poder queimar a gordura. E a proteína ela vai ajudar a gente a conseguir ganhar massa muscular, a preservar a nossa massa muscular. Então, tudo tem a sua quantidade. Outra coisa também é quando a pessoa se pega nessa coisa assim, eu vou comprar aquele produto porque ele emagrece. Isso é outra coisa que não existe. Infelizmente, se existisse, o que a gente tem que pensar? Se existisse, todo mundo era magro. E não tinha nutricionista. Tava todo mundo bem de saúde. Se esse produto funcionasse, mas... Academia, né? E não tinha nutricionista, né? Uhum. A gente ia vender o produto, né, Emílio? Então, exatamente. Você não precisa de nutricionista, só você vender o produto, exatamente. E, Emílio, me fala um pouquinho sobre as cãibras na atividade física. O que falta na alimentação de uma pessoa que tem cãibra recorrente? Bacana. Em relação a cãibras, a maioria das vezes que eu pego meus pacientes, até posso usar como exemplo meu pai, né? É falta de água, na verdade. Às vezes as pessoas ficam, é o potássio, é o zinco, é o magnésio, ficam se pegando a minerais e, na verdade, a pessoa não está tomando água o suficiente. Na grande maioria das vezes, as cãibras são causadas pela falta de ingestão de água. Corrigindo a falta de ingestão de água e permanecendo isso, você vai começar, sim, fazendo ingestão de alimentos ricos em potássio, que vai te ajudar muito, certo? E também reduzir a quantidade de sódio. Porque dentro do nosso organismo existe uma coisa que chama bomba de sódio e potássio. E ela, para variar, também precisa funcionar em equilíbrio. Então, quando você exagera demais o sódio, basicamente você acaba inibindo um pouco o potássio. O potássio vai ser utilizado para outras coisas do seu organismo que vão debilitar a sua parte muscular e pode te propiciar aí cãibras. E, como eu disse, a falta de água também, que também causa as cãibras. Então, é interessante isso daí. Meu pai, eu precisei colocar no celular dele, a cada 2 horas para despertar, ele tomar água, para ele poder melhorar. E eu perguntei, né? Falei, e aí, pai, melhorou? Ele falou, não, melhorou, não tô tendo mais cãibra, justamente porque era falta de água. Porque ele gosta de comer banana, por exemplo, ele gosta de comer outros alimentos que tem potássio. Interessante. Aproveitando os comentários que subiram aí de alimentação saudável e atividade física, disciplina, que não existe milagre, quando a gente começa uma atividade física com a rotina certinho, a pessoa se propõe a ter disciplina e fazer a reeducação alimentar, a partir de quanto tempo começa a ter um resultado? Bacana. Não existe uma regra. Mas, assim, nos 3 primeiros meses, o nosso corpo ele já começa a entrar em equilíbrio. Então, nesses 3 primeiros meses são os melhores, porque a gente tem uma perda de gordura e um ganho de massa muscular. Esse ganho de massa muscular vai ser o ganho de massa muscular mais fácil da sua vida. Então, tem que aproveitar esse começo, se você puder passar no nutricionista é bom, se você tiver um educador do teu lado para te ensinar tudo, a você já iniciar fazendo certo. Tem gente que entra na academia,
faz de qualquer jeito, faz mexendo no celular, enfim, não dá realmente aquela atenção que deve se dar. Então, se você antes de entrar já dá uma lida, ir atrás de um nutricionista, tentar entender tudo que você precisa para entrar já com conhecimento básico, isso vai te ajudar muito. Porque é o que eu digo, são os melhores meses de ganho de massa muscular. Depois você nunca mais vai ganhar massa muscular tão fácil na sua vida. Os outros 3 primeiros meses ali, completando 6, você ainda continua com essa adequação, seu corpo ainda continua com ganho de massa muscular bacana, com uma perda de gordura também, tudo junto, acontecendo junto. Mas isso vai caindo cada vez mais ambos, né? E aí é na hora que depois dos 6 meses você tem que escolher para onde você vai, ganhar massa muscular ou perder gordura. Porque, como eu disse, a perda de gordura acontece com o déficit calórico, ou seja, comer menos calorias que você gasta. E o ganho de massa muscular acontece com você comendo mais. Né? Então, um não tem, ou você escolhe um ou outro. Nos 6 primeiros meses você consegue caminhar aí, mas depois você precisa escolher qual caminho você vai seguir. Isso é ótimo, que eu vou te jogar agora uma cliente bem complicada. Um caso para contar. É porque tem muita gente que chega assim para a gente lá na parte do treinamento e aí também quer associar a alimentação em relação a isso. Mulheres, normalmente, que querem ser magras e querem hipertrofiar. Então, elas querem porque querem fazer o treino aeróbico extensivo, HIIT, esteira, correr, e nos outros dias elas querem pegar muito peso para poder compensar, porque a gente sabe que o treino aeróbico leva a uma perda de massa magra. E o treino de hipertrofia é ganho de massa magra, são opostos. Como que a alimentação pode ajudar aí nesses dias para a gente poder tentar equilibrar, para não perder tanta massa magra? Essa pessoa é aquela que a gente vai entrar basicamente naquilo que eu disse, né? Que a pessoa vai ficar naquele meio termo. Então, ela vai ficar consumindo mais ou menos o que ela gasta. Que é para tentar ficar nessa coisa de perder um dia e ganhar no outro. Mas, às vezes, dependendo da paciente, se ela já estiver no estágio mais avançado, às vezes, eu já treino e tal. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer 2, que é o que eu faço, por exemplo. Que é fazer 2 cardápios. Né? Então, por exemplo, o que eu faço? Eu tenho pacientes que num dia ele treina musculação, no outro ele treina musculação e jiu-jitsu, ou musculação e muay thai. Então, o gasto calórico do dia que ele faz a luta é maior. Então, eu preciso trabalhar ali quantidade de alguns macronutrientes para que ele consiga ter o aporte necessário para ter desempenho durante o treino, para que ele continue com o metabolismo dele forte ali no gasto calórico, ficar com o metabolismo alto. Então, a gente precisa fazer cardápios diferentes de acordo com o dia. Então, ou você mantém ali aquela parte ali baseada ali no meio, ou você faz cardápios distintos para cada pessoa. Mas, infelizmente, sim, não tem como eu falar o que ela pode fazer com o alimento. Na verdade, eu preciso entender a pessoa, medir, saber o gasto dela, para justamente conseguir. Mas a dica que eu dou é: tente fazer a alimentação o mais natural possível e não exclua carboidratos, não exclua gorduras, deixe a proteína ali na quantidade certa, que se ler alguns dos meus posts ali, vai conseguir entender como que vai trabalhar mais ou menos nesse meio aí das calorias. Certo. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância das vitaminas na recuperação da massa muscular, principalmente o complexo B, vitamina B1 ali, que tem muito a ver, né? Sim. E o pessoal exclui muito essa questão das vitaminas. Conta para eles. É importante. Você matou a pau, você já começou falando o que eu ia falar. Uma das vitaminas mais importantes para mim realmente é o complexo B. O complexo B, ele é muito importante, ele tem que estar ali numa quantidade, principalmente quem está querendo ganhar massa e quem está querendo emagrecer, porque ele ajuda grandemente o nosso metabolismo nas duas coisas. Então, muita gente realmente exclui complexo B, não come alimentos fontes de complexo B, ou quando vão fazer, às vezes, ingestão de algum polivitamínico, usa polivitamínicos com a quantidade de complexo B muito baixa, porque ele é um dos mais caros, né? Quando você pensa em manipular, o quilo dele é muito mais caro do que das outras vitaminas. Então, ele acaba sendo... Então, nesses polivitamínicos normais, eles tendem a economizar um pouquinho ali, né? Para não estar colocando essa quantidade. Outra coisa que eu gosto muito, principalmente para homens, zinco, né? Que ajuda muito ali na regulação da testosterona do corpo. Magnésio também ajuda muito nessa questão da testosterona e de outros hormônios.
Vitamina C eu acho muito importante. A vitamina C que muita gente acha que fiquei gripado, eu tomo vitamina C. E é o inverso. Você tem que manter sua vitamina C todo dia ali dentro do padrão, que é para justamente você não chegar a pegar uma doença, ou se pegar alguma doença, seu sistema imunológico esteja muito pronto para isso. Fora Outras que a vitaminas. vitamina C, ela carrega o ferro também, né? Que é muito importante. Isso, exatamente. Eu aconselho muito. Muito bom você ter falado isso. Vitamina C, eu sempre aconselho as pessoas a tomarem ela depois da comida, principalmente, por exemplo, eu comi um arroz com feijão. O feijão é rico em ferro. A vitamina C vai pegar e vai ajudar esse ferro a entrar aí dentro da nossa corrente sanguínea. Muito bem. E uma coisa que geralmente quando eu falo com pessoas que dentro do exame sanguíneo apresentam às vezes uma anemia ferropriva, eu falo que as pessoas devem evitar tomar o café, por exemplo, café preto junto com o almoço, pós o almoço, ou o café junto com algumas refeições estratégicas que vão ter o ferro, porque assim como a vitamina C ajuda na absorção do ferro, o café ele atrapalha. Então, a pessoa, eu preciso moderar essa ingestão de café de algumas pessoas quando apresentam O almoço já não é tão interessante. não é tão interessante. Não acho muito interessante. Lógico, assim, 1 hora depois, ok, mas terminei de almoçar, que muita gente tem esse costume, terminei de almoçar, vou tomar um cafezinho, já não acho muito interessante. Legal. Né? E Então essa são essas vitaminas ali que trabalham mais nessa. A vitamina D também, que eu acho muito importante, que a gente não tem, a gente não fica no sol. Então, infelizmente, a gente precisa suplementar ela, porque ela é bem difícil encontrar na alimentação. Então, é mais uma que eu acho também de extrema importância. Tá, então eu vou aproveitar ali que teve uma pergunta querendo saber quais os alimentos ricos em vitamina B, para a gente poder ir pela alimentação, e se todo mundo vai precisar suplementar vitamina um dia. Bacana. Nem todo mundo vai precisar suplementar vitamina. Tá? Isso daí depende, a gente faz os cálculos ali para justamente deixar a pessoa com as quantidades de vitaminas de complexo B e outras coisas e as outras vitaminas dentro da alimentação. Então, necessariamente não precisa. A não ser em casos assim onde a pessoa está num auge de hipertrofia muscular muito alta e aí ali a gente já precisa de uma suplementação maior para ela. Mas fora isso, não precisa. Alimentos ricos em complexo B, não tem assim um alimento que seja muito rico em complexo B. O que a gente precisa é fazer uma variação e colocar o máximo de alimentos ali que vão dar essa quantidade de complexo B. Agora, por exemplo, uma coisa que eu geralmente, quando a pessoa não tem condições, às vezes, de comprar um polivitamínico ou não gosta de tomar, uma coisa que eu acho bem interessante é a levedura de cerveja. Né? Básica, barata de encontrar no mercado, você pode misturar ela num suco, você tem uma grande concentração de complexo B ali, e eu acho muito interessante você misturar num suco e tomar, você vai ter uma grande quantidade de vitamina de complexo B dentro da sua alimentação. Certo, deixa eu voltar aqui na perguntinha aqui que eu perdi. Tomar complexo vitamínico é positivo? E aí logo em seguida teve... Opa, peraí que subiu aqui mesmo. E depois teve uma outra pergunta sobre suplementação de vitamina D. Qual seria o melhor horário de tomar? Certo. O polivitamínico, vamos lá. Ele é interessante, como eu disse, dependendo da pessoa. Mas, por exemplo, uma coisa que eu não acho interessante é a pessoa tomar complexo B pós-treino. Porque desculpa, complexo B não, vitamina, o complexo vitamínico. Então, eu não acho muito interessante tomar um complexo vitamínico pós-treino. Por quê? Nosso corpo, durante o treino, a gente está passando por uma inflamação. Você está causando uma inflamação dentro da sua musculatura, porque você faz microlesões ali, que serão benéficas, e você tem que fazer com que o seu corpo ele faça a regeneração naturalmente, porque você não pode dar auxílio para que ele faça essa recuperação. Então, muita gente, por exemplo, vou até entrar nisso, mas muita gente toma Dorflex. Para eu não sentir dor. Já atrapalhou, porque essa dor é necessária. Seu corpo precisa passar por isso para se tornar mais forte. Então, assim, é uma frase que eu postei esses dias, eu vi e achei isso muito interessante. A hipertrofia só acontece no desconforto e na dor. Então, assim, essa dor faz parte e você tem que passar por ela para o seu corpo se tornar mais forte. E você só vai ter mais músculos se seu corpo for mais forte. Se você ficar dando subsídio para ele, facilitando a recuperação dele, ele não vai conseguir ficar mais forte. Então, outra coisa, complexos vitamínicos pós-treino eu não gosto muito porque eles têm muitas vitaminas anti-inflamatórias.
que vão ajudar o seu corpo. Então, eu prefiro dar um pouco mais longe ou antes do treino as vitaminas. Então, por isso que tem que tomar um certo cuidado no horário que você toma a vitamina. E, além de outras vitaminas também, que às vezes as pessoas se confundem, isso aqui não faz mal, não, mas é interessante você conversar com o seu nutricionista, entender quais são essas anti-inflamatórias, principalmente para tomar longe aí do exercício. Sobre a vitamina D, que ele perguntou aqui, o melhor momento de tomar é junto com alguma refeição que você esteja consumindo gordura. Tá? Então, o interessante é que a vitamina D seja junto com uma refeição que tenha gordura. Por exemplo, você está comendo um ovo com gema, você está comendo, às vezes, um peixe, um frango ou uma carne vermelha. Então, ali vai ter gordura, porque ela é uma lipossolúvel, ou seja, ela é solúvel em gordura. Então, você precisa ter uma gordura na alimentação para estar tomando ela junto. E, volto a dizer, ela também é uma anti-inflamatória, então, por isso é interessante tomar ela longe do treino. Tá joia. Ficou uma pergunta para trás que eu vou fazer agora e vou acrescentar uma minha. Pessoal, olha, quase caminhando para o final da live, então aproveita que nós temos poucos minutinhos, daqui a pouco o Instagram não deixa a gente conversar mais, então coloque perguntinhas aí para a gente poder aproveitar o tempo que a gente tem. Emílio, perguntaram ali atrás sobre fazer os alimentos na manteiga e no azeite, se é bom ou não, como é que é. E eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre suplementação. Deixa eu te falar por quê. A primeira pós-graduação que eu fiz, ela se chamava, era prescrição de atividade física, nutrição e para grupos especiais. Faz muitos anos que eu já fiz, eu não lembro o título certinho. Mas ela pegou muito pesado na parte de nutrição para a gente, por causa da prescrição de atividade física. E eu tive uma professora muito boa de nutrição, que ela era do Rio de Janeiro, e eu me lembro, então eu quero que você atualize a gente, porque já que faz tanto tempo também, vai que mudou alguma coisa. Que suplementação é quando o organismo não tem aquilo, ou então gastou em excesso, e aí você suplementa. E aí o que eu vejo, que eu critico muito mesmo, eu falo para você, que é nutricionista, que talvez você escute algum aluno meu falar, professora Ângela falou isso para mim, porque eu vejo muita suplementação com whey protein, de alunos que não fazem treino de hipertrofia. E aí substituem, às vezes, uma alimentação pela proteína e tal. E aí eu queria que você falasse se eu estou muito errada, se a minha linha de raciocínio ainda existe, ainda está certo. Se estiver errado, eu corrijo. Eu começo a falar outra coisa agora. Conta pra gente. Bacana. Justamente o seu pensamento está certo, da sua professora estava certo. É exatamente isso. Nós precisamos tomar suplemento quando o nosso corpo não tem a quantidade suficiente, principalmente dentro da alimentação. Então, assim, é difícil falar isso, porque, sinceramente, quando a pessoa acredita e se agarra que o suplemento vai mudar a vida dela, nem o que o nutricionista fala resolve. Esse é o problema. Eu falo isso por experiência própria, porque eu, às vezes, não acreditava muito no que minha nutricionista falava. E eu queimei, que eu tinha uma nutricionista há anos atrás, antes de eu ser nutricionista, né? E eu queimei a língua, quando eu comecei a ver que dá para adequar a nossa alimentação, as necessidades apenas com a alimentação. E eu falo, gente, mas o suplemento e tal. Lógico, existem suplementos que vão ajudar, principalmente para quem está no ganho de massa muscular. Por exemplo, a creatina. A creatina é uma coisa que eu acho muito interessante. Sabendo tomar, sabendo estrategicamente ali, ótima. Mas, por exemplo, o whey protein, como você disse, dependendo da pessoa, do peso, da altura, né, da relação, essa relação peso e altura dela, é desnecessário. Entendeu? Porque, às vezes, às vezes existem alguns pacientes que passam comigo que eu preciso calcular assim, no almoço você vai comer 100 gramas de frango e na janta você vai comer 80, porque já bateu a quantidade de proteína em todas as refeições. Entendeu? Aí, a pessoa vai lá e toma um suplemento ainda, o que ela vai estar vendo? Ela vai estar aumentando demais a quantidade de proteína. E onde está o erro? E muitas pessoas cometem de, por exemplo, passar comigo, eu já tive paciente que fez isso, de tomar o whey protein escondido. Aí não prescreveu, eu vou tomar. Meu, fala pra mim, se queria tomar, fala, eu consigo adequar o whey dentro da sua dieta. Mas me falava que eu tirava um pouco de proteína de outro lugar. Aí o que acontecia? Essa pessoa deixava ela com 200 calorias a menos, por exemplo. Aí ela toma uma dose de whey lá, com 2 scoops, por exemplo, que já vai dar 140 e poucos calorias. Mas já ficou quase ali. Aí a pessoa não emagreci. Pô, mas porque o whey também tem caloria. Entendeu? E você chegou na quantidade que não podia ter chegado. Mas eu segui tudo certinho, só tomei whey. Pô, meu whey já... Entendeu? Então,
O problema não é o whey, não. O problema não é o suplemento. O problema é isso não estar adequado dentro da sua alimentação. E como eu disse, não é uma necessidade. É apenas assim. Por exemplo, existem pacientes, por exemplo, que falam para mim assim: ai, mas eu gosto tanto de um docinho, tal, 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 e o whey me ajuda. Ótimo, beleza. Se você usa como estratégia de vontade de comer doce, ótimo. Chegou um final de semana, quer fazer uma gelatina com whey, quer fazer uma panqueca com whey, quer fazer um mousse de whey de chocolate, top, pode fazer. Agora, falar que precisa todo dia, dependendo da pessoa, não precisa. E assim, o suplemento, ele entra, e principalmente o proteico, naquela pessoa que tem, por exemplo, 140 quilos, né, 1,80 m, desse tamanho de músculo gigante. Como que eu vou dar uma quantidade de proteína alta para essa pessoa, só partindo de alimentação, sem que traga gordura junto? Aí fica difícil. Essa pessoa precisa de suplemento, porque eu não vou conseguir bater os macros dela sem uma suplementação isenta de gordura, isenta de carboidrato, entendeu? Então aí sim o suplemento é muito válido. Fora isso, não precisa. Então, se você não é gigante de forte, aquela pessoa que passa na rua, todo mundo fala, caramba, provavelmente você não vai precisar de suplemento, entendeu? Vou um pouquinho além da suplementação, que o pessoal gosta muito de tomar o tal do Gatorade, porque acha que pode que não tem problema. Fala um pouquinho pra gente quando que é legal, quando que realmente vai fazer bem e quando que não vai. Eu super indico para pessoas que correm bastante, para pessoas que pedalam bastante, ou seja, pessoas que têm uma sudorese muito alta. Isso daí também é aquela pessoa que, justamente, por exemplo, vocês são educadores físicos, vocês vão saber até identificar as pessoas. Mas, por exemplo, um treino que você passa para duas pessoas junto ali, uma pessoa saiu com a camiseta toda molhada demais e a outra saiu mais normal. Então, aquela pessoa tem uma tendência a perder mais água, mais líquido e, consequentemente, mais sais minerais. Pode ser que aquela pessoa tenha uma necessidade, seja interessante ela tomar ali um Gatorade. Mas, via de regra, como eu disse, se encaixa no mesmo padrão do outro. A água com sais minerais que já vão estar normalmente dentro da alimentação é o suficiente. Não precisa de um Gatorade, alguma coisa desse tipo. Nossa, muito legal. Pessoal, tem mais alguma perguntinha? Coloca aí pra gente. Porque, olha, os aprendizados hoje, coisas simples, básicas, né, Emílio? Não existe milagre. Tô vendo aí que tem gente falando que mentir para o nutricionista é igual também roubar na série do exercício lá na academia, né? Carol tá falando. Exatamente. Então não adianta. Tem que eu penso muito, tá mentindo para si mesmo, né? Então não adianta. A gente fala nos treinamentos de consultoria assim que você está terceirizando a culpa, né? A culpa é do professor que não contou as 10 repetições para mim, eu perdi a conta. A culpa é do não falou que não podia tomar, né? Não vigiou, não ligou para saber, não está tomando não, né? Não, você imagina se eu precisar falar tudo que a pessoa não vai precisar comer ou tudo que ela não vai precisar tomar. Tipo, com tanto de coisa que existe no mercado, eu tô morto. É um dia de atendimento só com uma pessoa. Verdade. Emílio, olha, muito bom o bate-papo. Eu quero te agradecer. Peraí, temos mais uma perguntinha aqui. Quem não come carne vermelha, é necessário suplementar? Bacana. Essa pergunta eu acho fantástica, até para eu já falar sobre os meus atendimentos assim. Porque eu sou uma pessoa muito humilde a ponto de declarar minha ignorância em algumas coisas, tá? Então eu adorei a pergunta porque eu vou puxar uma outra coisa. Não comer carne vermelha depende. Se você não come só a carne vermelha de boi, mas você gosta de frango, peixe, ovo, outras coisas, beleza, é só substituir, não tem problema. E eu acho até interessante, porque a carne vermelha ela tem muita gordura, né, dependendo do corte, e ela tem bastante colesterol. Então, assim, a carne de frango, de peixe, o ovo, eles já vão ter menos ali. O ovo tem um colesterol, mas é um colesterol bom. Né? Esse mito aí de que o colesterol do ovo é ruim, até puxando esse gancho, ele não é ruim, depende do que você comeu o dia inteiro. Se você comeu um monte de carne vermelha o dia inteiro, o ovo só vai ser para transbordar o copo d'água. Não é que ele vai fazer o mal. Mas então, não come carne vermelha, dá para substituir por outra fonte proteica, tá? Agora, se você é uma pessoa vegana, por exemplo, é como eu disse, eu tenho a humildade de dizer que eu não consigo trabalhar com pessoas que têm dieta vegana. Sinceramente, gente, se você quer uma dieta vegana, procure um nutricionista que também é vegano. Porque ele vai entender o que você passa, ele vai entender o que você precisa, ele vai entender de onde ele vai tirar. Eu falo, quando vem alguém falar comigo,
Ah, Emílio, eu sou vegana, principalmente no Instagram, eu sou vegana e eu queria passar com você. Eu falo, ó, eu vou te passar o contato de duas pessoas aqui, uma é vegetariana, a outra é vegana. Essas duas vão te dar um show de ensinamento que eu não vou poder te dar. Entendeu? Então eu tenho essa humildade de falar isso. Isso é maravilhoso, porque daí a pessoa também vai até te indicar para uma outra que não precise passar por restrição de carne, né? Daí E, sabe que você vai atender legal. Olha, gente, muito bacana. Eu quero agradecer muito, muito o Emílio mesmo pela paciência do dia de hoje, né? tranquilo. O que aconteceu, mas deu certo no final, porque a gente é guerreiro, a gente não desiste nunca. E, pessoal, essa live, apesar de ter sido feita aqui no Speed Angels, ela vai ficar lá no canal da Movit, tá bom? Então, compartilhem lá. Ah, sabe uma coisa que eu queria pedir? Eu queria que você desse um sorrisão aí, eu vou dar um sorriso também. A gente vai contar um, dois, Qualquer três. capa, né? Isso, vamos fazer a capa do vídeo. Aí eu queria que vocês que estivessem na live, printa a tela, marca a Movit e coloca lá que você assistiu, divulga a gente lá. Então, vamos lá, um sorriso, um, dois, três. Deu tempo, né? Tomara. Então tá bom. É isso aí. Brigadão, gente. Obrigada, Emílio, que a gente possa se encontrar mais vezes. Aprendi bastante com você hoje. Obrigado, Gente, fico feliz. pessoal que está aí também, muito obrigado por ter ficado conosco. Obrigado pelos coraçõezinhos, isso deixa a gente mais feliz ainda. E Ah, antes de e fechar, o pessoal da Movit aí que tem interesse às vezes em passar comigo, pode falar direto na secretaria, tá? Que eles já fazem o agendamento, já colocam aí. Como eu tinha dito, eu vou abrir um horário, mais um horário no mês, porque graças a Deus está tendo uma demanda muito boa. Então, no começo do mês, provavelmente eu vá de novo. Então, se você quiser garantir a sua vaga, vai, porque senão depois eu só vou no final do mês e para atender os meus retornos. Eu não sei nem se eu vou conseguir atender outras pessoas, né? legal. E Emílio, deixa uma mensagem gostosa, saborosa para a gente aqui, para driblar essa ansiedade aí desse isolamento, da falta de exercício. O que a gente pode fazer? Deixar uma mensagem de finalização da nossa live. Bom, o que eu tenho a dizer é, não fiquem bitolados, que você precisa fazer coisas extremas para conseguir manter aí tanto o seu peso quanto às vezes manter assim o seu ganho de massa muscular. Tente sempre seguir o básico. O básico é sempre o melhor de tudo, tá? Não fique indo atrás de coisas extremas. Se você está de quarentena em casa, mantenha seus exercícios em casa. Isso vai te ajudar a manter o seu metabolismo alto, certo? Então, se mantenha, não se deixa abater. Ah, estou em casa, estou de quarentena, não vou comer direito e não vou treinar. Não, muito pelo contrário. Está em casa, está com tempo. Então, faz dieta, faz o treino, faz tudo, dá tempo de você pensar. Então, faça tudo. Você viu por que eu tô rindo, né? Você viu o último comentário aí, né? Então Não, não pode. pode tomar cerveja. Ah, não Também pode. não é nada boa vontade nutricionista, né? Não, não pode, não pode. Ai, gente, então tá bom. Uma boa noite para vocês, um bom descanso e até a próxima. Segunda-feira tem Até, mais. Tchau. tchau, tchau.